Porque é o trauma da rejeição, é o trauma da rejeição. É a ferida da rejeição. Exato. Né? Então, a mulher que vê a vida dura, fria, sofrida, é porque o útero foi duro, frio e sofrido. Você ali, para sobreviver, cria o traço de caráter esquizoide, ou seja, para você sobreviver naquele útero, você então não faz muita energia, não se move muito, para você então conseguir concentrar energia, o seu corpinho entendeu o seguinte: vou concentrar energia na cabeça, no sistema nervoso. E aí você vai entender que na vida essas mulheres, elas são muito intelectualizadas, porque no útero elas aprenderam a se desconectar das emoções. Elas tiveram que fazer um processo de rompimento. Eu não vou acessar minhas emoções, porque se eu acessar minha emoção, eu vou ter que lidar com a dor de sentir a minha mãe me rejeitando. E como nós falamos aqui, que a criança dentro do mundo intrauterino que sofreu esse trauma, ela aprende a canalizar energia na cabeça, consequentemente ela se torna mais racional, mais intelectualizada, porque é muito fluxo de energia na mente. Exatamente. E aí o que acontece? Essa mulher, ela começa a ter uma dinâmica na vida. Então, veja, todo o processo, toda a forma, toda a impressão que eu tenho da vida não é que você criou simplesmente. E não foi somente quando você estava na adolescência, com a morte dos pais. Nossa, não. Aí já está formado faz tempo o padrão de vida. Na verdade, os eventos de dor que você viveu, abuso, abandono, seja o que for, na adolescência, na infância, só validaram. Mas a primeira dor, a primeira impressão que você tem dessa vida dura, difícil, que nada se realiza, que nada vai para frente, tudo para você é no maior sofrimento, você vive mergulhada, se afogando em sofrimento emocional, com descontroles emocionais, é porque você tem essa primeira impressão. Aliás, essa primeira impressão veio do útero. Sim. Veio do útero materno da mãe. Naquela fase, você então cria uma defesa. Eu não acesso as minhas emoções, eu não acesso a vida e eu fico como? Eu vou criar uma defesa. Para sobreviver, eu não me abro para ninguém. Porque se eu me abrir, eu posso ser rejeitado como eu fui pela minha mãe lá no mundo intrauterino. Lembrando que a criança, ela interpreta isso. Nem sempre a mãe está rejeitando. Tem vezes que a mãe está com problema no casamento, tem um luto, alguém morreu. Ou também tem vezes que a mãe não quer aquela criança. E a criança sente isso também. Sim, mas às vezes a mãe tem o traço esquizoide também e está sofrendo lá, né? Exatamente. Então, para você não acessar os seus sentimentos e sobreviver, como que essa mulher ela faz para se defender da vida? Porque a mulher que tem a linguagem emocional da sobrevivência, Vini, queridas irmãs, são mulheres que... Agora eu vou trazer algumas características, tá bom? Elas não confiam... Vamos falar das características? Vamos falar das características. Como que funcionam essas mulheres, tá? Vai. Mulher que vive a linguagem emocional da sobrevivência, que tem o traço de caráter esquizoide. Então, se você já observou, puxa, nossa, a vida é muito pesada para mim, a vida é muito difícil. Gente, eu não dou conta dessa vida, não, eu não quero viver. Cadê essa vida abundante que Jesus me prometeu, que eu não consigo viver? Calma, é trauma. E a gente está explicando por que você não vive a abundância. Então, peraí, só uma observação. Então, essa irmã nossa, que tem o traço de caráter esquizoide, ela lê lá em João 10:10 que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Isso. Só que Cristo veio para que aquela irmã tenha a vida e a tenha em abundância. Só que ela já se converteu, já aceitou Jesus, vai para a igreja, às vezes até líder de célula, líder de ministério, tá no louvor, prega, enfim, tem uma vida consagrada, mas ela não consegue viver uma vida abundante. Não e consegue. Quando nós falamos em vida abundante, é assim, ela tem dificuldade de construir projetos, ela tem dificuldade de se relacionar, ela tem dificuldade de lidar com as emoções. Ela tem um olhar distorcido para si, achando que é a pior pessoa do mundo. Sim, ela tem um olhar distorcido para si, ela tem dificuldade no casamento. Imagina a mulher que não acessa emoções, não acessa sentimentos. Como é que o marido, né, vai lidar com essa mulher? Como é que eles vão resolver conflitos que envolvem sentimentos do casal? Sim. Essa mulher não consegue sobreviver. Como é que perdão, ela não consegue viver isso. Como é que essa mulher vai conseguir ser empática com os filhos? Não. Como é que essa mulher vai conseguir ser empática e compreender com profundidade as lamúrias das discípulas dela? Pois é. Veja, como é que ela vai fazer network? Olha, gente, a mulher com traço de caráter esquizoide, ela vive em uma verdadeira bolha, assim, didaticamente falando. Ela coloca barreiras e mais barreiras entre ela e as pessoas.
Então ela tem dificuldade de se relacionar, de ir para a vida, de sair do cafofo, de criar relacionamentos, de acessar emoções. Só sobrevive. Só que o curioso é que a Bíblia fala que Cristo veio para que tenha vida em abundância. Mas o trauma dessa irmã não permite que ela tenha essa vida abundante. É por isso que nós estamos falando aqui. Não é necessariamente espiritual. Não é necessariamente Satanás fazendo trabalho na sua vida, não. É você que está vivendo a vida pela primeira impressão que você teve, isto é, lá no mundo intrauterino, e por causa desse olhar traumático, porque você está se defendendo. Esse é um mecanismo de defesa. A gente não pode esquecer isso, né, amor? Claro. É um mecanismo de defesa. Não é que você está na carne, não é que você é carnal. Não, você adotou um mecanismo de defesa na infância e trouxe esse mecanismo para a vida adulta. A questão é que, no mundo intrauterino, esse padrão de comportamento serviu. Foi temporário Isso, ali. te ajudou a passar por aquele período de gravidez. Só que agora você já é adulta. E é esse padrão de comportamento, se você não observar, que está te fazendo sofrer emocionalmente. Toda mulher que sofre emocionalmente, guarde isso no seu coração e anota, se você estiver com o caderno em mãos. Toda mulher que sofre emocionalmente não resolve, porque todo mundo pode sofrer, mas resolver. Ok. Se você não resolve, se você não se cura, se você não tem essa liberdade, você está com as defesas infantis. Você não está numa dinâmica adulta saudável. Você está usando os recursos que usou na infância para se defender de uma dor, de um trauma. Como nesse caso aqui. Como nesse caso, mas agora não precisa mais. A questão é que teu cérebro já aprendeu esse mecanismo. E aí você continua de maneira inconsciente, de tanto que treinou, de tanto que usou essa defesa, ela fica inconsciente igual andar. Andar você não pensa para andar. Aprendeu, andou para sempre, não esquece jamais. Assim funciona todo o aprendizado, inclusive traumático. Se você teve uma defesa, treinou, porque você ficou, vamos pensar, minha irmã, 9 meses, 8 meses no útero da sua mãe. Querida, treinou muito. 9 meses, treinou demais. Treinou, fica a nível inconsciente, é um aprendizado. É como o Vini trouxe, naquela fase do útero, você conseguiu sobreviver. Legal. E agora? Tá usando o mesmo recurso, por isso que você tá doente. Por isso que você não consegue... Agora eu vou trazer as características das mulheres que têm essa linguagem emocional. Ok, vamos lá. São mulheres que não confiam em ninguém. Elas não confiam. Por quê? Porque na cabeça delas, se elas abrirem o coração, alguém pode feri-las. Logo, elas têm a linguagem emocional da sobrevivência. Para eu sobreviver na vida, eu não abro o meu coração para ninguém. Porque se alguém entrar e me ferir, eu posso não aguentar. Eu não vou dar conta. Então, são mulheres desconfiadas de tudo, de tudo. Elas, quando têm os filhos, elas falam o seguinte, é a fala delas. Eu sou a sua amiga. Ninguém mais é sua amiga nessa terra, hein? Não confie em ninguém, só confie em mim. Ó. Então, peraí. A mãe tá falando para a criança, né? Ó, só eu sou a sua amiga, não confie nas pessoas. A mãe que tem essa linguagem de caráter esquizoide. Ela vive a vida não confiando em ninguém, ela ensina os filhos a também não confiarem em ninguém. Ou seja, ela está ensinando para os filhos que os seres humanos são ruins. São. Porque, ó, não confia em ninguém, por quê? Porque aquela pessoa é má, aquela pessoa é ruim, vai fazer algo de mal para você. E a criança, os filhos acreditam nos pais, né? Exatamente. Então, veja, a mãe traz o olhar traumático para o filho. A mãe que está nessa dinâmica da linguagem emocional da sobrevivência. Sim, estamos falando das mulheres que têm essa linguagem emocional. Então, se essa mãe não se policia, se essa mãe não se observar, ela vai incutir na criança também esse padrão de mundo traumático nos filhos. E isso vai perpetuar de geração em geração. Foi o que Abraão fez. Abraão, só para eu concluir aqui, Abraão passou o padrão de comportamento enganador para a próxima geração, tanto é que chegou na terceira geração, né, os filhos, na quarta geração, Abraão, Isaac, Jacó e os filhos. Chegou na quarta geração com um poder tamanho que eles conseguiram enganar toda uma cidade e matar os homens daquela cidade. Estamos falando dos siquemitas. É que agora... Não sei se foram toda a cidade, amor, mas foram, pelo menos os homens foram, né? Mas voltando aqui, né, para a gente não perder o foco da linguagem emocional, as características... É um pouco, porque não é repetição ainda. Nós vamos entrar na repetição, mas é que agora é como essas mulheres, elas ensinam. Sim. Essas mulheres, quando elas ensinam, elas vivem... Quando você tem a linguagem emocional da sobrevivência, o traço de caráter esquizoide, você vai viver a vida se defendendo, nunca se abre para ninguém, e também ensina os filhos a fazer isso.
tá? Outra questão importante, outra característica, você não sente a vida e as pessoas acolhedoras com você.